Ensino a razão da vida. E o verdadeiro Deus também é uma mecânica, dona dessas três mecânicas. É o que rege toda a humanidade. Hoje todos vão saber de onde vieram e para onde vão. E para onde irão se não conhecer cultura racional? Porque a natureza é de transformações. A nossa categoria é de bicho racional. E por estar nessa categoria, a humanidade vive como bicho, brigando uns com os outros e destruindo uns aos outros. E da categoria de bicho racional, a pessoa se transforma para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Então, aqui está como voltar ao seu estado natural. E como foi que saíram fora do seu estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver? Porque na matéria todos têm que trabalhar até morrer para viver. E assim está esclarecida a história da humanidade, de onde viemos e para onde iremos, e para onde estamos arriscados a ir, todos aqueles que se recusam a conhecer o que é cultura racional. O mundo atravessa horas difíceis porque a humanidade não sabe que há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso aí estão os desacertos. Porque terminou a fase do pensamento. O pensamento deixou de funcionar. E por isso, a natureza, quando terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Causou o enfraquecimento do pensamento, causou desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. Porque a fase do pensamento terminou, o pensamento não pôde resolver mais nada. O desrespeito causou a violência. A violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortalidade. Porque a fase do pensamento terminou. E outros, o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco se tornaram monstros. São os que estão cometendo
essas monstruosidades. Porque existe muitos, não sente mais o que faz. Porque secou o pensamento, seca o sentimento. Não sente mais o que faz. E todos, por viver desconhecido de si mesmo, é que desconhece a causa de tudo isto que está se passando no mundo, porque não há efeito sem causa. Existe uma causa. A causa é o seguinte: a natureza mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro, e a falência moral, física e financeira, e a liquidação moral, física e financeira, é o raciocínio. Só quem pode resolver. Só quem pode resolver o desrespeito é o raciocínio. Só quem pode resolver a violência é o raciocínio. Só quem pode resolver o terror é o raciocínio, porque a fase é racional. A fase é do desenvolvimento do raciocínio. Só quem pode resolver as guerras é o desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. No pensamento a discórdia, no raciocínio a concórdia. Raciocinando, vou encontrar solução de todos os males da humanidade. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje, para acertar, tem que raciocinar. É isso. Tem que raciocinar. Porque o raciocínio é que pode resolver todos os males da humanidade. O raciocínio evitará o holocausto nuclear. Porque todos com o raciocínio desenvolvido passarão a ficar ligados ao verdadeiro Deus. Mas para desenvolver o raciocínio é preciso conhecer cultura racional. Porque o pensamento faliu. E os pensadores não encontram solução para os problemas que vêm destruindo a humanidade. A vida só tem solução com o desenvolvimento do raciocínio. Todos vão encontrar a solução de seus problemas
Porque o raciocínio equilibra. O raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. No pensamento, a discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio, a concórdia. A discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos. Vive a humanidade em conflito consigo mesmo, temerosos de uma guerra nuclear. Todos vivem com medo de tudo e com medo de todos. Porque está aí a fase da era do fogo, a fase de salve-se quem puder e se puder. E a solução de tudo isto está no desenvolvimento do raciocínio. Porque o pensamento faliu. E por o pensamento estar falido, não encontram os pensadores não encontram soluções satisfatórias para resolver os problemas que vêm destruindo a humanidade. Hoje todos têm que passar a se conhecer, porque o único problema da vida de todos é a humanidade viver desconhecida de si mesma. Não saber dizer o porquê que esse mundo existe, não saber dizer o porquê nasceu em cima dessa terra, não saber de onde veio e para onde vai. Não saber a causa do sol, não saber a causa da lua, não saber a causa das estrelas, por isso que eu boto aqui que chama assim. Não saber a causa da terra, não saber a causa da água, não saber a causa dos vegetais e dos animais. Porque a humanidade vive desconhecida de si mesma. E por isso não há efeito sem causa. Se existe sol, é porque existe a sua causa. Antes de ser sol o que era, antes de ser lua o que era, antes de ser estrela o que era, antes de ser água o que era, antes de ser terra o que era, antes de ser vegetais o que era, antes de ser animais o que era. Porque a humanidade vive desconhecida de si mesma. E todos esses feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação da humanidade.
E por isso, todos são sofredores, porque estão sendo lapidados por essas duas energias. E somos destruídos por essas duas energias. Hoje, a vida tem solução que está no desenvolvimento do raciocínio. A solução da vida definida e definitiva. Nós aqui somos escravos da matéria. Temos que trabalhar para a nossa soberania. Tenho o direito de viver. Então a humanidade vai saber que não tem direito de viver porque está fora do seu verdadeiro estado natural, que é esse, de energia de massa cósmica. Porque Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Nós somos daqui e não daqui. Se fôssemos daqui, seríamos eternos. Por isso a matéria é um ser simbólico de vida passageira e provisória. E tudo é simbólico. A ciência filosófica e científica é simbólica. As filosofias são simbólicas. Tudo foi feito pelo pensamento e a imaginação, que tem princípio e tem fim. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, que estão com os livros de cultura na mão, conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como saíram daqui do seu verdadeiro estado natural e vieram parar aqui sem direito de viver, e sabem como voltar ao seu estado natural. Por quê? Passaram a se conhecer através da cultura racional. Porque na cultura artificial, filosófica e científica, mantém os mistérios, enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Uma cultura feita por essas duas energias do chão. E o raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia que é a causa do raciocínio, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E antes de voltar ao seu estado natural, se despede do aparelho e o aparelho fica emocionado, porque
porque sabe que já voltou para o seu estado natural de vida eterna. E por isso hoje todos têm necessidade de passarem a se conhecer, para conhecer as causas do porquê da existência de si mesmo nesse mundo. E por viverem desconhecido de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde são, de onde vieram, para onde vão e para onde irão. Se não tiver o conhecimento de cultura racional. Eu penso que chega, né? Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Definitiva porque está aí a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que aí está definida a situação do animal racional, que vivia desconhecido de si mesmo por ser um animal. De origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para desenvolver o seu raciocínio. Muitos colaborando com a fase racional, porque sabe que quem colabora com o mundo racional volta para o mundo racional. Terminou a fase do pensamento e ninguém sabia por quê. Hoje está aí a solução definida e definitiva do animal racional.